Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal JogaTech. E hoje eu vou fazer mais um vídeo do nosso segmento de vídeos do TOTUS DataSul. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas maneiras de abrir ordens de produção, alguns tipos de ordem de produção. Para abrir uma ordem de produção, usamos o programa CP0301, que é manutenção ordens de produção. A gente vai no maisinho aqui para abrir uma ordem. Com a tela aberta, o número é sequencial, aqui já vai crescendo sequencial. E aí nós podemos colocar o item que nós queremos produzir. Ctrl V, já tem um código na memória salvo aqui. Aqui já vai aparecer o lote econômico que você cadastrou no CD1112. Na tela CD1112, aqui na parte de reposição, lote econômico, os 500 que está aparecendo lá. Se a gente não mexer em nada e tiver cadastrado certinho, vai estar o tipo interna. Não está iniciado ainda porque eu não fiz o primeiro reporte. Se eu der um OK aqui, vai puxar os itens da reserva conforme a estrutura. Então, para produzir essa peça aqui, 500 peças dessa, precisa desses componentes aqui, que podem ser tanto matéria-prima como componentes ou materiais auxiliares. Nesse caso aqui, para fazer essa peça final, ele precisa de uma peça injetada, uma peça cromada e componentes. Aqui você pode ver que é 1 para 1, uma peça injetada, uma peça cromada. E aqui ele precisa de 4 desse componente e mais 5 desse componente aqui. Esse é um tipo de ordem, que é o mais comum que se usa nas empresas. Vou eliminá-la aqui. Agora nós vamos cadastrar uma ordem, se caso você recebeu uma devolução do seu cliente, ou você identificou que as peças estão com algum problema no seu estoque, e você precisa revisar as peças. E aí no caso você vai revisar para ver se ela está boa, para mandar para o estoque de volta, ou se ela está ruim para refugar. Então nós vamos abrir a ordem, vamos colocar o código do item que nós queremos revisar, a quantidade, aí nós vamos colocar aqui conserto, nós vamos consertar essa peça, só que nós vamos ter que colocar uma linha de serviço, tá? Não pode ser uma linha de produção normal. Linha de serviço já é parametrizada já, tá? Então aqui é uma linha de serviço e vamos colocar OK. O que ele vai fazer? Ele vai puxar ele mesmo para ser trabalhado. Então eu quero retrabalhar, consertar essas peças, 500 peças dessa. Então ele puxou ele mesmo para ser consertado as 500 peças. Aqui você vai poder tanto refugar quanto reportar as peças boas e mandar para o estoque. Isso aqui é quando vai ter que se fazer uma revisão de qualidade, devolução, identificou algum problema, tem que ser mexido. Agora essa ordem aqui é a ordem de retrabalho. Retrabalho, toma cuidado galera, sempre linha de serviço, tá? Essas ordens que não são as comuns. Retrabalho você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer, tá vendo? Eu coloquei aqui só a quantidade, coloquei a linha e dei OK. O que ele vai fazer? Ele vai gerar a ordem de produção sem nada na reserva. Essa ordem de produção aqui na minha empresa nós fizemos um específico para ninguém conseguir abrir, porque você abre essa ordem e você pode reportar e não vai consumir nada. Então você vai fazer mágica, você vai produzir uma peça que você não usou nenhuma matéria-prima, nenhum componente, nenhum material auxiliar e transformou numa peça. Isso aqui é uma ordem que foi feita pela TOTUS para você colocar qualquer coisa aqui. Então você vai fazer essa peça, você pode usar umas peças diferentes que você vai fazer um retrabalho aí e vai montar essa peça. Você vai aqui no botão incluir e aqui você inclui qualquer coisa menos a mesma peça. Então eu vou colocar qualquer coisa aqui. Vou colocar 200 peças dessas aqui. E aí, conforme você for reportando, ele vai consumindo os pedacinhos. Você pode colocar qualquer outra coisa aqui dentro. Pode colocar material aqui em quilo, colocar 1000 quilos. Aqui menos aqui, 1000. Entendeu? Colocou aqui dentro. Você pode colocar o que você quiser que você vai conseguir reportar. E o último tipo aqui, eu vou colocar aqui que é uma ordem de reaproveitamento. Você vai reaproveitar uma peça para fazer outra. Então eu quero fazer essa aqui. Eu vou reaproveitar, vou colocar a linha de serviço também. OK. Aqui ele abre para você incluir as reservas. Posso colocar ele mesmo. Posso colocar outro item que eu vou usar para reaproveitar. Lá na ordem é 500. Se eu fizer colocar 200, ele vai completar com a estrutura da peça. Então eu coloquei aqui. Para fazer 500 eu vou usar 200 desse que eu coloquei, mais 100 desse e a estrutura que tinha para produzir. Se eu não consigo colocar mais, então eu vou deletar essa aqui e fazer de novo. Vou colocar novamente, OK, incluir, coloco aqui, ele mesmo, vou colocar aqui 450, vou colocar uma outra coisa aqui, e vou colocar 100, ele não vai deixar. A quantidade de aproveitamento deve ser menor ou igual à quantidade da ordem.
Então aqui quando você vai fazer várias peças para transformar em... Você vai aproveitar elas, fazer algum serviço e vai alterar. Então, reaproveitamento você transforma a mesma quantidade na mesma quantidade. Vou colocar 50 aqui. Aqui ele deixa. Se você colocou a quantidade certinha, ele não puxa o resto da estrutura. Então ele colocou aqui, ó, 500 peças para fazer 500. Galera, lembrando que toda ordem de serviço, que é a ordem de reaproveitamento, retrabalho e conserto, depois que você abre a ordem, você tem que requisitar o material para dentro da ordem. Produção normal, que é a produção interna, quando você reporta, você vai fazer uma peça, você vai consumir uma estrutura que é feita para consumir aquela peça. Então, na hora que você faz o reporte, ele faz a requisição para dentro da ordem e faz o acabado. Então, ele faz um REC e um ACA. Se você refuga, ele faz um REC, faz um ACA, que é uma peça boa, e depois ele faz um REF, que ele fez o refugo. Agora, a ordem de serviço é diferente. Você abriu a ordem, agora você tem que fazer já o REC para dentro da ordem. Abriu o programa CP0309. Quando você abre o programa CP0309, ele já traz a ordem de produção que você tinha aberto, e aí ele traz aqui os itens da reserva. Então aqui nós temos que jogar 450 peças desse para dentro da ordem e 50 desse outro aqui para a gente poder produzir. Aí aqui vai aparecer o que tem no estoque. Eu tenho nesse depósito aqui, eu tenho só 86 peças. Então eu vou aqui alterar. Se eu for usar tudo, então eu jogo para baixo tudo. Ah não quero usar tudo de uma vez, eu vou colocar só esse aqui. Beleza, não consumi o outro. Eu quero usar só uma parte. Eu jogo para baixo e aí eu pego aqui e devolvo uma parte, que não vou usar tudo. Eu coloco a quantidade que eu vou usar, 80 só. Então ele já devolve aqui, tá vendo? Ó, menos 5. Se você quiser colocar aqui, você pode colocar menos 10 aqui e já vai devolver só a quantidade. Então ele já vai usar isso aqui. Você coloca quanto você quer. Do outro item, mesma coisa. Eu 50, eu tenho mais aqui, então eu coloco tudo aqui, ó, vai sobrar. Ah não quero usar esses lotes. Devolve aqui. Eu quero usar primeiro esse lote aqui. Ele pega primeiro pelo FIFO, né? O item mais velho ou o lote menor. Como é tudo igual aqui, então ele puxou os dois. Então aqui, agora eu quero pegar desse aqui o restante. Pronto. E aí é só efetivar aqui, que ele vai ter. Só que aqui eu não usei tudo. Usei só 75 e 50. Vai faltar ainda 375. Só vou conseguir reportar 125 peças daquela ordem. É só colocar aqui, ele requisita para dentro da ordem e te reporta. Clica aqui em efetivar. Ele vai fazer toda a movimentação e jogou para dentro da ordem. Vou minimizar essa tela. A gente voltando para a tela aqui, ó, ela estava como não iniciada, né? Vamos para trás, para frente. Agora ela está como requisitada. O material foi para dentro da ordem. Então vamos lá mostrar aqui. CP0507, a gente vai ver os movimentos da ordem. Nesse programa nós já puxamos aqui a ordem que nós estamos abrindo. Tem aqui o material, a quantidade foi atendida, o saldo a atender ainda. E aqui os movimentos. Foi requisitado para dentro da ordem, esses lotes, e as quantidades. 16, 34 desse e 75 desse. Quando a gente fizer um reporte de produção, tá vendo aqui o tipo espécie REC? Quando a gente fizer um reporte, vai ter o ACA. Vamos pegar uma outra ordem aqui. Essa ordem de produção aqui, ó, que é uma ordem de produção interna, mas os movimentos são iguais, só que ele faz na mesma hora. Faz o REC e o ACA. Aqui ele fez um REC, um ACA e um REF. Por quê? Ele requisitou desse material aqui 56 quilos para fazer 128 dessa peça. Aí ele foi refugar 6 dessas peças aqui. Então ele requisitou 2,640 kg para produzir a peça. Só que a peça está ruim. Então ele faz a saída dela para uma conta de perda no processo, que é uma conta que já foi cadastrada previamente. Então todo movimento assim ele faz lá requisições, faz o ACA, que é a peça acabada. Se ele fez a peça está ruim, ele vai fazer a requisição, vai fazer o ACA da peça acabada e depois ele vai fazer a saída do estoque para uma conta contábil, que é fazer a perda do material. Você joga a peça fora e aí você faz essa saída do estoque, parte contábil, para uma conta de contabilidade para contabilizar as perdas do mês. Quando você já abriu a ordem, ela fica como não iniciada. Quando você já fez o primeiro reporte da ordem, ela se transforma automaticamente em iniciada. Você não precisa iniciar a ordem. Quando você faz o primeiro reporte, ela já inicia. Se você só fez a requisição, ela está requisitada. Se eu fizer o primeiro reporte de produção, ela fica como iniciada. Aí depois, no final do mês, eu tenho que finalizar as ordens e depois eu terminar as ordens para a contabilidade contabilizar. Mas aqui o importante é a parte de abrir ordens, requisitar e fazer os reportes. Para fazer o reporte de produção, nós vamos vir aqui, ó, CP0311. Aqui está a ordem de produção. Esse aqui é o programa padrão de reporte de produção do DataSul. Você clica em alterar
depois de você abrir o programa CP0311, manutenção, reporte, produção, ordem, vai aparecer a quantidade que você vai reportar. Eu vou reportar 2 peças. Tem a data e eu vou refugar uma peça. Se você não refugar nada, ele faz 2 ACAs, faz 2 RECs e 2 ACAs. Se eu for fazer um refugo, ele vai fazer 2 ACAs e um REF. Aqui vai ter o depósito padrão do item, já que está cadastrado no CD0138. Aqui os movimentos e as reservas. Como essa é uma ordem de produção, que foi uma ordem de serviço, a reserva já foi feita lá que eu já requisitei. Não preciso fazer uma reserva nenhuma. Se fosse uma ordem normal, eu teria que fazer a reserva e dar o OK. Aqui vai aparecer os motivos do refugo. Então eu vou vir aqui em inserir, vou clicar aqui 2 vezes, vai aparecer os motivos de refugos. Eu vou colocar aqui batida. Se eu colocar 2 aqui, não vai deixar, porque eu não tenho 2 motivos de refugo, eu tenho só um. Ó, somatórias diferem da quantidade de refugos, eu posso refugar um. Vem aqui, já viu que apareceu ali, né? Então você pode vir aqui, ó, retira esse, e aqui você vem aqui e coloca aqui a quantidade 1. Fez o refugo. Não vou finalizar a ordem, que eu vou estornar ela. De quantidade de peças 2 reportadas. Agora eu vou fazer o estorno desse reporte que eu fiz. Então eu vou no CP0313, estorno, reporte, produção. Aqui eu já tinha feito um aqui de teste antes, tá? Eu tinha feito um reporte, tinha feito um estorno já. Agora aqui não, aqui só tá, ó, quantidade de reporte e um refugo. Posso ver aqui os movimentos. Como essa é uma ordem de serviço, aqui ele tem só a saída de um material que foi para o lixo, refugo, e a entrada de 2 peças. Se fosse uma ordem normal, teria aqui as requisições para dentro da ordem também. Eu vou estornar essa ordem aqui. Aparece aqui o número da ordem de produção, o documento e aqui a data. Se você estiver estornando um reporte de produção de um dia anterior, você tem que colocar a data do dia do reporte, tá? E você não consegue estornar metade do reporte, você consegue estornar um reporte completo. Estornei, pronto, está estornado. Vamos olhar aqui os movimentos agora dessa ordem aqui. Olha quanto movimento que já tem ela aqui, galera. Eu requisitei o material. Deixa eu colocar aqui para a gente olhar aqui as quantidades. Aí eu fiz aqui, ó, um ACA e o REF. Aqui ele fez a entrada de volta do material. Eu estornei ele aqui, tá vendo? Estorno. Então ele fez um estorno desse ACA e ele voltou o material aqui. Aqui eu fiz de novo um ACA, 2 peças e um REF. Aí ele retornou esse material de novo e estornou. Eu vou fazer um reporte dessa ordem aqui para vocês verem como que é o estorno. Vou fazer 3 e 2 para vocês verem aqui. Agora aqui eu depósito para onde vai esse material e a reserva da ordem, porque essa peça aqui, ela não é uma ordem de serviço, é uma ordem de produção normal. Então eu tenho que requisitar o material, eu tenho que colocar um lote aqui, qual lote que eu vou consumir. Então eu clico em modificar. Tenho 2 lotes aqui que eu posso usar. Eu vou usar sempre o lote mais antigo, que é o que vence primeiro. Então eu jogo para cima porque não tem lote aqui e jogo para baixo. Posso selecionar aqui se eu quiser, mas eu vou usar o FIFO. Primeiro que entra, primeiro que sai. Pronto, já tem lote aqui. Dou OK. E aí eu faço o reporte. Vai abrir a telinha de refugos. Posso colocar aqui vou inserir mais um. Mais um. OK. Fez aqui todos os movimentos do estoque. Não vou finalizar a ordem. Vamos lá naquela ordem que eu fiz agora. Quantidade de reporte 3, quantidade de refugo 2. Vamos ver os movimentos. Ela fez uma saída do estoque desse material, 1,320 kg, requisição. Fez uma entrada, um ACA de 3 peças e fez uma saída de 2 peças para o lixo, para o refugo. Eu vou estornar ela agora. Data de hoje, se fosse de outro dia, tinha que colocar a data do dia que foi reportado, tem que ser sempre igual aqui a data. OK, estornei. Está estornado aqui, ó. Agora vamos ver o movimento. O mesmo movimento. Fez a saída que tinha já, né? Saiu o material, entrou a peça boa e os refugos. Ou seja, produzi uma peça só. Produzi 3, só que 2 foram para o lixo. Agora eu fiz ao contrário, eu fiz estorno. Entrou o material de volta, tinha saído, ele entrou de volta esses 2, voltou como produzido. Aí ele fez o estorno dos 3, fez um estorno de ACA, e aí ele fez um retorno de requisição, o estoque. Voltou para o material, fiz todo o movimento ao contrário. Isso aqui é uma ordem interna. Agora, como foi aquelas outras ordens de serviço, eu tenho que, se eu não quiser refazer nenhum reporte dela, eu tenho que fazer a devolução do material. Então eu vou abrir de novo aquela tela aqui do CP0309. Como ele abriu na minha outra ordem que eu estava com ela aberta, eu vou aqui para ela aqui. E agora eu vou devolver esses materiais aqui. Como eu estornei, eu não consumi nenhum deles, eu clico aqui, já tem reportes, mas eu já estornei os reportes, OK. E aqui eu vou devolver todo o material para o estoque. Jogo para cima e devolvo e salvo. Ele vai estornar os retornos, as requisições. Posso fechar a tela. Agora eu volto nessa ordem que está requisitada, mas que eu já devolvi todo o material, estornei tudo, só que eu não consigo deletar mais ela. Só consigo deletar a ordem que não foi iniciada ainda. A ordem iniciada não pode ser eliminada, porque tem todo o histórico dela. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui para finalizar ela.
clico aqui, não consigo terminar ela, só finalizo. Depois, para terminar, eu uso um outro programa dentro da área de custos para terminar. Então eu coloco finalizar e dou um OK. Vai aparecer as requisições aqui que eu posso modificar, mas como eu só vou deixar aqui as requisições, mas eu não vou ter nada dentro dessas requisições aí, porque eu já devolvi os materiais. Então eu só dou um OK aqui. E a ordem está finalizada, ninguém pode usar mais ela. Se eu quiser, eu posso até iniciar ela de novo. Clico aqui, coloco iniciada, posso usá-la de novo. Beleza, pessoal? Então era isso. Eu queria só dar uma aulinha básica dos tipos de ordem de produção, que é a interna, que é para a produção corriqueira, que puxa a estrutura da ordem, a estrutura que foi definida pelo pessoal da engenharia de processo, estrutura e sequência operacional. A sequência operacional aqui é a sequência que você faz para produzir a peça. Essa aqui, como uma ordem de serviço, não tem. Vamos pegar aqui uma ordem de produção interna. Esse cara aqui, por exemplo, a sequência dele tem abastecer, setup da máquina, esteira, injetar, rebarbar, armazenar. Então, quando você abre uma ordem interna, ele puxa o que tem a estrutura e a sequência operacional. Quando é uma ordem de serviço, você tem que informar o que você vai fazer na ordem de produção. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no nosso canal, clica nesse botão vermelho para ele ficar cinza como inscrito, clica no sininho de notificações para vocês receberem novos vídeos de DataSul e de outras tecnologias que eu também faço vídeos aqui. E é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!